Na hora de montar o PC, muita gente pensa: bom, eu vou comprar um processador mais forte, que daí eu vou ficar vários anos com ele e depois eu vou só trocando a placa de vídeo. E foi o que muita gente deve ter pensado quando foi comprar o i7-7700K, que era o CPU mais poderoso para games. À época nós tínhamos opções como o Ryzen 7 1800X e eu até trouxe para vocês uma versão atualizada dos testes comparando os dois processadores em 2020. Mas eu acho que seria importante a gente adicionar um novo item à fórmula, como um processador atual, o Ryzen 7 3700X e também o Ryzen 7 2700X. Como é que será que esse processador envelheceu? Será que ele consegue hoje fazer frente aos processadores de 8 cores e 16 threads da AMD que vieram evoluindo nas 3 gerações? Ou será que quem investiu um pouquinho mais para pegar um CPU melhor pode estar se arrependendo agora em 2020. Com som surround virtual 7.1, RGB customizável no modo de iluminação pulsante, microfone unidirecional flexível, conchas oversized para maior conforto e controle inteligente instalado no cabo, o Web M1 traz um dos melhores microfones já testados aqui no canal. Confira mais no link na descrição. Bom, eu já trouxe para vocês um comparativo atualizado do Ryzen 7 1800X e do i7 7700K. Na época, eles eram os dois processadores que disputavam a ponteira do mercado, com o Ryzen 7 1800X trazendo só o dobro de cores e threads do i7 7700K. Mas é bom lembrar que, à época, o i7 700K trazia bem mais frames para games e foi a primeira desculpa utilizada para quem queria montar um PC para muitos FPS. O i7 700K para empurrar 144 Hz, para trazer a maior quantidade de FPS possível, enquanto que o 1800X era mais um processador para trabalho. Mas teve muita discussão na época em relação à quantidade de núcleos. Será que os 4 cores e 8 threads do i7 7700K não cobrariam o preço alguns anos depois? Afinal, a gente está falando... É de propósito, não tem como, velho. Afinal, o processador da Intel tinha só metade dos cores e threads do processador da AMD. E apesar de, na época, o forte ser o single thread, ser o alto clock possível no 7700K, que alcança 5 GHz, enquanto que o processador da AMD ficava preso ali na casa dos 4.1, no máximo 4.2, e não tinha um IPC tão forte quanto o da Intel. O fato é que, de um tempo pra cá, os games evoluíram bastante na utilização de núcleos, e hoje nós temos games que utilizam bastante os núcleos e de forma mais eficiente do que a época. Nós estamos agora em 2020, já se passaram aí 3 gerações de Ryzen. Os processadores Ryzen também evoluíram e o 1800X, obviamente, não é mais o topo de linha da AMD. Na verdade, o topo de linha da AMD é o 3950X. Por outro lado, o 7700K, obviamente, não é mais o processador topo de linha da Intel, apesar de o processador topo de linha da Intel compartilhar a mesma litografia de 14 nanômetros, só que plus. E nós não temos mais processadores de 4 cores e 8 threads na linha de processadores da Intel, a linha de 9ª geração. Eles podem aparecer na 10ª geração de processadores, mas em processadores de entrada, enquanto que os processadores topo de linha da Intel são de 8 cores, 8 threads e 8 cores, 16 threads. Novamente nós temos a repetição do que aconteceu lá atrás, com a AMD trazendo mais núcleos e mais threads, mas diferente daquela época, nós temos processadores AMD com o melhor IPC, com o melhor single thread e com clocks um pouco mais altos. Não tão mais altos, mas ainda assim mais altos do que na primeira geração. E nós vimos a evolução da primeira para a terceira geração. Mas a dúvida que você provavelmente deve ter é: será que o 7700K se encaixa ainda dentro dessa equação? Ainda é um processador que aguenta games? Para descobrir isso, eu vou trazer para vocês os testes comparando ele com o Ryzen 7 1800X, novamente, para a gente ter um parâmetro comparativo, com o Ryzen 7 2700X e com o Ryzen 7 3700X. Eu sei, o Ryzen 7 3700X não é o equivalente ao processador mais poderoso da Intel na atualidade, mas eu acho que é bem justa a comparação, mais ou menos, levando em consideração que ainda é uma evolução dos processadores de 8 cores e 16 threads da primeira geração e um processador dentro da média de preço para a gente conseguir fazer um comparativo. Para os testes eu utilizei aqui a bancada Intel, utilizando uma Z170XP SLI, 32 GB de memória GPU EVOX 3200 MHz, um water cooler Captain de 240 e uma fonte TX 750M da Corsair. Para a bancada AMD eu utilizei a placa-mãe Aorus X470 Gaming 7 Wi-Fi da Gigabyte, um water cooler ML240L RGB da Cooler Master, 32 GB de memória GPU EVOX
e a fonte TX750M da Corsair. Para o armazenamento eu utilizei um NVMe de 500GB da Samsung e um HD de 1TB da Western Digital. A placa de vídeo utilizada foi uma RTX 2070 Super, que se encontra na mesma faixa de desempenho de uma RTX 2080 ou de uma GTX 1080 Ti, mas também já é o suficiente para a gente ver o limite dos processadores em 1080p, se bem que em alguns casos os processadores conseguem empurrar bem próximo do limite da GPU, se não empurrar completamente, sendo a GPU o limitador, mas é uma situação bem realista. Em Assassin's Creed Odyssey, o 3700X ficou na frente por uma pequena margem, com 96 FPS de média, seguido de perto pelo i7 7700K com 95, praticamente um empate técnico. Chegando logo atrás, também numa margem para o empate técnico com o 3700X, o Ryzen 7 2700X com 93 FPS de média, seguido pelo 1800X com 87 FPS. Em Battlefield 5, o 7700K fez 122 FPS de média contra 118 do 3700X e 115 do 2700X, e bem lá atrás vem o 1800X com 93 FPS de média. As diferenças mesmo ficaram na casa das mínimas, onde o 3700X fez a melhor mínima de todas, com 87 FPS contra 72 do 7700K, 74 do 2700X e 77 do 1800X. Isso gera uma maior estabilidade no frame time e no gameplay, algo que a gente consegue sentir no modo multiplayer. Como vocês podem ver, apesar de ter mais FPS, o que acaba ficando um pouco imperceptível, já que nós estamos falando de uma diferença bem pequena de FPS, o 7700K tem algumas quedas maiores, e isso acontece quando nós chegamos no limite da quantidade de núcleos disponíveis no 7700K, enquanto que mesmo no 1800X nós temos mais núcleos disponíveis, ainda que a média seja menor. Em CSGO, o processador que era antes considerado um dos melhores para o jogo acabou sendo superado por boa margem pelo 3700X, que fez 563 FPS de média contra 425 do 7700K. O Ryzen 7 2700X vem logo atrás com 370 FPS de média, seguido pelo 1800X com 327. CSGO é um bom exemplo onde a gente consegue ver perfeitamente o escalonamento de ganho dos processadores, mas a gente vê principalmente o salto que teve em relação à segunda e primeira geração de Ryzens para a terceira geração e qual impacto isso surtiu na concorrência com a Intel. Far Cry 5 é outro título onde o processador brilha, já que a limitação é quase sempre o CPU rodando em 1080p. E aqui numa situação onde nós temos o 7700K batendo a primeira e segunda geração de processadores da AMD, nós temos um 3700X saindo na frente com 117 FPS de média, seguido por 110 do 7700K, 105 do 2700X e 91 do 1800X. Em GTA V nós temos um empate técnico com 128 FPS de média no 3700X e no 7700K. É importante lembrar que esse game tem uma limitação na sua engine, ou seja, chegando próximo do limite de quantidade de FPS possível, você encontra limitações que acabam despencando o FPS e atrapalhando bastante nos resultados, mas isso é uma situação realista que você vai encontrar na sua casa. Metro Exodus é um game bem pesado e aqui nós temos uma situação onde os processadores entregam uma média muito próxima, chegando próximo do que a própria GPU pode entregar. Mesmo em 1080p e em qualidade alta, nós temos a GPU trabalhando bem próxima do limite. Com isso nós temos o i7 7700K trazendo mais FPS com 88 FPS de média, seguido de perto pelo 3700X com 85 FPS, o 2700X com a mesma quantidade de FPS com 85 e o 1800X com 77. Em Rainbow Six Siege, outro game que exige bastante dos CPUs, nós temos o Ryzen 7 3700X fazendo uma média de 270 FPS contra 259 do 7700K, 248 do 2700X e 222 do 1800X. As mínimas ficam para 189 no 3700X, 164 no 7700K, 177 no 2700X e 157 no 1800X. Em Shadow of the Tomb Raider, o Ryzen 7 3700X fez uma média de 128 com mínima de 113. O 7700K fez uma média de 120 com mínima de 79. O 2700X, uma média de 117 e mínima de 88. E o 1800X, média de 93 e mínima de 69. E aqui nós vemos uma boa diferença já na segunda geração, com o 2700X trazendo
uma maior estabilidade, enquanto que a terceira geração, o frame time é ainda melhor, com mínimas bem próximas da média. Enquanto isso, no 7600K nós vemos uma média boa, mas uma diferença bem grande em relação às mínimas, o que traz uma certa instabilidade no frame time. The Division 2 é um dos games mais atuais e um dos que mais utiliza também o multithread. Aqui nós vemos um escalonamento bem interessante das gerações, com o 3700X fazendo uma média de 115, seguido de perto pelo 2700X com uma média de 113 dentro de uma margem de erro, e o 1800X fazendo 109. As mínimas ficaram em 89 para o 3700X, 84 para o 2700X e 79 para o 1800X, enquanto que o 7700K trouxe uma média de 104 e mínima de 69. É curioso a gente notar como existe uma oscilação nos resultados. Tem alguns games que o 7700K vai muito bem, em outros ele vai só ok. Só ok porque apesar dele fazer uma boa média de FPS em todos os games, o frame time às vezes deixa a desejar um pouco, ou seja, as mínimas são bem distantes da média, enquanto que o 1800X, apesar de chegar bem mais atrás na média, o frame time fica mais interessante. Mas isso é uma conclusão que a gente já chegou no comparativo do 1800X com o 7700K. O caso é, compensa ainda montar um 7700K? E a resposta mais rápida e mais clara é que não compensa montar um 7700K em 2020. E você me pergunta, mas por quê? Uma média tão boa de FPS para mim tá mais do que suficiente. Um bom processador, inclusive em algumas aplicações profissionais, bate até o Threadripper. É um ótimo processador, principalmente com gráfico integrado, que em aplicações como Adobe ainda se sai bem, mesmo tendo só 4 núcleos e 8 threads. Por que você não recomendaria comprar um 7700K? Bom, aqui entram alguns fatores determinantes. Um deles é a própria plataforma. A plataforma do 7700K está virtualmente morta. Você não consegue fazer nenhum upgrade além do 7700K. Ele já é o processador mais poderoso que você pode utilizar numa Z170 ou numa Z270. Existe sim a alternativa de fazer uma alteração nessa plataforma depois, por sua conta em risco, onde você consegue ter suporte para um processador como o 8700K, por exemplo, que expandiria um pouquinho a sua linha de upgrades. Mas o caso é que você vai comprar um processador que já está numa plataforma morta e mais do que isso, uma plataforma que ainda custa caro. Apesar da placa-mãe não ser tão cara, olha quanto custa um processador. Por algum motivo aqui no Brasil, as pessoas se negam a acreditar que o seu processador usado não vale mais o preço de um processador novo, principalmente quando ele se trata de um i7. E nós temos esses preços bizarros aqui no Brasil com processadores i7 de várias gerações, e o 7700K é um deles. Você também pode usar esses resultados como parâmetro para o i7 6700K, que é como se fosse uma primeira revisão do 7700K com clocks mais baixos. Ou seja, ambos os processadores estão numa plataforma virtualmente morta. Mas e se eu não estiver pensando em montar, estiver pensando em fazer um upgrade? Já estou nessa plataforma e quero fazer um upgrade. Bom, aí depende de outros fatores. Por exemplo, se você tem uma placa-mãe como uma H110 ou uma placa-mãe mais simples, nem compensa comprar um 7700K porque você vai ficar limitado a trabalhar com ele em estoque e em alguns casos até com a memória com frequências mais baixas. Então não é um upgrade muito inteligente, você teria que trocar a placa-mãe de qualquer forma, e para isso já é mais interessante você migrar para uma plataforma mais atual, como o Ryzen 7 3700X, que é um processador atual, que está em linha, e está dentro de uma plataforma que ainda tem suporte. Nós temos suporte até os Ryzen 4000, o que significa que você tem aí 4 gerações de processadores dentro dessa plataforma. Além disso, você pode comprar as placas-mãe novas, e você ainda tem garantia do processador e da placa-mãe. Esse é um fator bem positivo se a gente está falando de um produto que custa um bom dinheiro. E como vocês viram, dá pra gente inclusive misturar e combinar placas-mãe da primeira geração com processadores da terceira ou processadores da segunda ou primeira geração. Então, existe uma boa flexibilidade para você fazer isso dentro de uma plataforma que ainda está viva. O 7700K tem como vantagem o seu ganho de desempenho em overclock, coisa que você não encontra muito nos Ryzen. Apesar de existir um pequeno gap para você fazer o overclock, o ganho maior vai ser nas memórias. Claro que você também vai ter bons ganhos com as memórias na Intel, mas na AMD você vai ter um ganho considerável trabalhando times e subtimes. Então existe um certo equilíbrio. Afinal, para o 7700K alcançar os 5 GHz, que são quase que colocados na caixa dele, você precisa começar a pensar já em uma boa refrigeração e mais do que isso, talvez pensar até em um delete, o que vai custar um dinheirinho adicional para você. Se você já está na plataforma com o 7700K, não vejo motivos para você trocar o processador. Ah, Robson, mas tem jogo que já está chegando no limite, Battlefield 5,
né? Já está chegando no limite, mas nós estamos falando de uma RTX 2070 Super para Full HD. Então é claro que quando você solta o processador para correr FPS, ele pode acabar tropeçando e se embaralhando ali com a sua falta de threads. Por isso que em jogos como Battlefield 5 você vê que chega no limite o processador, mas você pode, claro, limitar um pouquinho o desempenho baixando a margem de FPS que ele tem, ou seja, limitando o seu FPS para casa dos 120 FPS. Você fazendo um overclock no processador pode ajudar e com certeza vai ajudar nos games, mas o caso é que você tem uma limitação da quantidade de cores, então isso não vai ser resolvido com o overclock. Dito isso, ele é capaz de empurrar a grande maioria das placas de vídeo mesmo em Full HD, então se você pegar uma GTX 1660, uma RX 5600 XT, você vai conseguir empurrar tranquilamente com 7700K. Em todo caso, não vejo como uma boa alternativa para comprar o processador e montar uma plataforma hoje, com outras opções melhores no mercado. Tem ainda um detalhe bem importante que precisa ser levado em consideração, apesar de muita gente simplesmente não dar a mínima, é que a Intel teve alguns probleminhas. A Intel teve vários problemas de segurança nos seus processadores, o que acabou culminando em mitigações, ou seja, ela lançou patches para atualizações que na verdade foram esparadrapos furados e não resolvem os problemas das falhas de segurança que estão presentes nos processadores da Intel. Até hoje, o 7700K tem mais falhas de segurança ainda do que os processadores atuais que já têm falhas de segurança. Então, apesar de para você talvez não fazer diferença, é um fator bem importante a segurança do seu sistema. Mas eu quero saber de vocês. Vocês montariam mesmo assim um 7700K em 2020? Vocês já têm um processador? Vocês utilizam ele stock, em overclock? Com qual placa de vídeo? Qual que é o clock que você alcança? Vocês estão felizes com o processador? Pensam em fazer um upgrade? E se forem trocar, vão trocar por uma plataforma Intel ou AMD? E por qual motivo? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!